Olá, meus amigos. Vamos falar do livro O Homem que Adivinhava. São contos árabes de um homem que viveu mais ou menos no século XVII. Ele era um sábio. Ele era caravaneiro, tinha mais de 100 camelos, né, mulas, e era muito rico, mas ele era uma pessoa extremamente boa. Ele tinha uma mediunidade, uma paranormalidade muito grande. Então ele conversava com as pessoas, ele sabia quem era a pessoa. Então ele tinha exatamente uma ideia do íntimo de cada um e ele ajudava todas as pessoas. Para você ter uma ideia, ele viajava, levava mercadorias e 10% do que ele levava, de toda a sua mercadoria, ele distribuía para os pobres. Ele sabia onde estavam as pessoas menos favorecidas e ele levava alimento. Ele fundou uma escola de sabedoria onde ele formou dezenas de discípulos que, voltando para suas cidades, montaram igrejas, montaram comércios, montaram lojas de conhecimento, casas de conhecimento. Ele ajudava principalmente moças que eram estupradas, vítimas de estupro, que engravidavam. Ele conseguia arrumar um casamento para essas moças e depois ele fazia uma manobra e levava o verdadeiro filho dessa pessoa, para que ele fosse adotado. Então os filhos acabavam com as mães verdadeiras. Ele fazia de uma maneira que as pessoas não percebiam, só ele e a sua esposa que o ajudava, que faziam esse trabalho. Ele conseguiu evitar uma guerra. Ele era de uma bondade extrema. É uma história, é um conto, é um romance, né? Com muitos detalhes, com muita sabedoria. Você vai lendo e vai querendo se transformar também num aziz, um sábio, como ele era. E isso é possível através do treino da mediunidade, da paranormalidade. E atrás tem uma outra história, na verdade são dois livros em um, Outra Vida de Aziz. Porque mais de 1000 anos antes tem uma situação, ele era filho de um rei, e ele acaba destronando esse rei que era uma pessoa ruim, e ele assume o reino, colocando paz para todo o povo. Então, um rapaz muito bom, filho de um homem que não era bom, mostrando que questão de paternidade não tem nada a ver, né? O que manda é o espírito que está ali dentro, e passa lições muito lindas, até porque esse rapaz ele é acompanhado por um negro, um africano, de extrema sabedoria. Então, também é um livro que traz um grande conhecimento. Então, a primeira, O Homem que Adivinhava, na frente, e a segunda parte, um livro menor, logicamente, Outra Vida de Aziz. Duas vidas lindas de um sábio, de um espírito elevado que se aproximou muito de um Cristo, de um São Francisco. Então, é uma história que vale a pena ler, porque é de extrema importância, muito conhecimento e, mais importante, emociona e nos motiva a sermos melhores. E toda a minha obra, todos os livros, têm esse sentido, um conhecimento útil, fazer com que você se sinta motivado a ser uma pessoa melhor.